Amanhã eu começo a academia. Amanhã eu penso nisso. Amanhã eu arrumo meu guarda-roupa. Se você costuma falar essas frases, parabéns, esse vídeo é para você. Eu sou a Gabi, criadora do Bem Ervas e Terapias, terapeuta holística e buscadora espiritual, e hoje nós vamos abordar procrastinação. O que é? O que eu faço? Me ajude. Vamos lá para mais um vídeo do canal. Gente, quem nunca sofreu de procrastinação? Eu diria que todo mundo procrastina em alto ou menor grau, tá? Em maior ou menor grau. Por quê? Sempre tem alguma situação ou área da nossa vida que a gente acaba procrastinando mais. Sinto lhes dizer isso, tá? Então, em todos os momentos, né, avalia se você não é procrastinadora ou procrastinador em nível máximo. Quando ela começa a atrapalhar nossa vida, quando você deixa de fazer, executar as suas coisas, as suas tarefas, tá? E você começa a se ver num redemoinho. Então, esse vídeo tem a mensagem, né? E eu tenho esse propósito aqui no Binha Ervas de levar informações para vocês, tá? Eu acho muito ruim situações e conteúdos que ficam ali só para uma elite, só para quem tem o dinheiro para gastar os tubos, às vezes, né, em uma sessão, tá? Então aqui eu vou trazer algumas causas, sintomas e tratamentos, porque sim, a procrastinação tem remédio, tá? Então vamos lá, gente. Vamos começar pela origem, né? Vamos analisar a origem da palavra procrastinação. Vem do latim, do procrastinare, tá? O pro significa diante ou para frente. E o nare, né, que é o sufixo, é como se fosse dia seguinte, né? O que é o crashes, né? Então significa na raiz da palavra deixar para amanhã, deixar para adiante, né? Ação de postergar ou atrasar algo, como diz o dicionário, tá? Então, quando a gente pratica procrastinação, eu tô sempre deixando para amanhã o que eu posso fazer hoje. Eu diria, gente, vamos analisar aqui já a primeira causa que eu vou trazer para vocês, porque eu gosto de vídeos objetivos, né, sem enrolação zona, mas antes, não deixe de se inscrever neste canal, tá? É um projeto de vida, Binha Ervas e Terapias, tá? E deixa seu like, dá uma chance aqui para mim, eu tô começando agora, eu tenho certeza que esse conteúdo vai auxiliar muito você. Né? Eu não acredito em coincidências, então se você caiu aqui é porque existe um motivo, uma mensagem que você precisa estar ouvindo. Voltando à procrastinação, pessoal, o que significa, tá? O ato de procrastinar deixa para amanhã, postergar, né? E não fazer nada no momento em que eu tinha me comprometido a, tá? Existe aí uma causa, nós vivemos, na verdade, né? Eu já queria abrir o vídeo já com essa primeira causa, ou o primeiro sintoma, o que seja. Nós vivemos um país procrastinador, né? Altamente. O Brasil, tá, gente? Ele já tem esse senso de urgência, onde a maioria de nós deixa para a última hora para estar fazendo algo, tá? Então isso é meio que cultural aqui. É uma coisa boa? Não necessariamente, né? Apesar de eu enxergar muitos desafios como trampolim para tomadas de consciência e mudança de comportamentos, a gente precisa avaliar muitas vezes, né, o meio em que nós vivemos, tá? E existe essa causa, que é uma das causas sistêmicas da procrastinação, o meio em que nós vivemos. Então, muitas vezes, uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos ou que está em outro país, ela não vai ter esse nível de procrastinação tão alto quanto o brasileiro. Por quê? É o jeitinho brasileiro, amanhã eu penso nisso, né? Deixa passar o carnaval que começa o ano, última hora, deixa sempre para a última hora, né? O ingresso está esgotando em 24 horas, aí que eu vou pensar nisso. Então, sim, tá, gente? Nós também somos afetados energeticamente pelo consciente coletivo, tá? Isso é uma máxima, acontece sim. Outra questão, visão sistêmica. Pessoal, na visão sistêmica aqui eu quero trazer muito o que? A questão da constelação familiar, tá? Então, muitas vezes o meio em que nós nascemos, tá? O meio que nós aprendemos, seja por pai, mãe ou cuidador, às vezes existe já uma pessoa, um ancestral, um antecessor a você, que já tem a mania, né? Ou já tem o hábito de procrastinar.
Então, temos um alto indício de seguir isso. Por quê? Dentro das leis, não vou entrar aqui muito no mérito que o vídeo não é sobre isso, tá? Mas na constelação a gente tem 3 leis básicas e uma delas é a lei do pertencimento. Então, muitas vezes, de forma inconsciente, a gente acaba repetindo padrões dentro do nosso sistema familiar de situações que a gente já viu, de situações que nós presenciamos, sentimos, ouvimos ou vemos, tá? Papai Freud já dizia, né, há muito tempo atrás, que a nossa mente é como um iceberg, né? O consciente é só aquele pedacinho do iceberg que está em cima. O sub e o inconsciente é o que está submerso na água, né, no mar. E muitas vezes o que está submerso é o que vai fazer você tomar, né, ou não, algumas iniciativas e algumas execuções durante a vida, tá? Então a procrastinação na grande maioria das pessoas, tá? As causas reais, ela tá toda submersa. Porque o procrastinador, gente, ao contrário, tá? Isso aqui já é um alerta. Prestem atenção nessa parte. Não se julguem, tá? Não deixem que te critiquem. Ai, você é preguiçoso, você é isso, você é aquilo, você é indisciplinado, tá? Muitas vezes o procrastinador, ele não faz ou ele não deixa de fazer aquilo porque ele quer, e sim porque ele não consegue fazer. Tem uma diferença. Gente, a pessoa preguiçosa, tá? Que tem a preguiça, ela não vai fazer nada, tá? O preguiçoso, ele não faz nada. O procrastinador, ele procrastina situações específicas. Então já temos aí a primeira diferença. Então, se você se enquadra, né, e se você se considera um procrastinador, não se automutile, não se autocritique, não se julgue, tá? Porque tudo existe uma solução. Então, não caiam nesse limbo. É por isso que é muito importante, né, o diagnóstico, a autopercepção e o autoconhecimento, porque para saber que remédio que eu tomo, eu preciso saber primeiro que sintoma que eu tenho de uma determinada doença, tá? Vocês entendem aqui que eu não estou comparando a procrastinação a uma doença, apesar de ser um grande desajuste aí comportamental, né? Mas só em um exemplo mesmo, tá, gente? Então vamos lá. Causas psicológicas, né? Ou psiquiátricas, ou mais mentais, vamos dizer assim. Por que eu procrastino? A nossa mente, lembra que eu falei que nós enxergamos, né? E nós sabemos só, sei lá, não chega nem a 10% que está no consciente, que é o topo do iceberg. A nossa mente busca sempre por recompensas. Então, a cada ato que eu faço, eu sempre me busco recompensas, tá? O procrastinador, ele não procrastina o que ele não sabe fazer, porque a mente é levada por desafios. Nós temos esse ímpeto, é do ser humano, tá? Me desafiou. Falaram que a Gabi não ia conseguir gravar o vídeo. Pois eu vou gravar para mostrar meu ego, né? Eu vou gravar para mostrar que eu posso, tá? Então tem muito essa questão. Atividades que me geram recompensas rápidas automaticamente passam na linha da frente. E atividades que me geram recompensas a longo prazo, eu procrastino. Exemplo, preciso pagar a minha conta de água quando acabar esse vídeo. Vou pegar meu celular, entro, quando eu vejo, já tô 3 horas navegando no celular, vendo um vídeo de um gatinho chinês brincando com uma bolinha e rindo horrores. E de repente eu acho que eu nem paguei a conta. Nossa, mas será que eu tenho TDAH? Não necessariamente, tá? O meu cérebro busca por recompensas imediatas e rápidas, que é o que acontece com o procrastinador. Então, ele não quer pagar a conta? É lógico que ele quer. Mas qual que é a recompensa imediata de prazer que ele recebe? O vídeo do gatinho. Então, ele se prende ali. E aí, isso atrapalha ele executar as outras atividades que ele tem no dia. Vocês percebem? Vocês se veem alguma vez, em algum momento, né? Então tem essa questão aí que é muito do que o cérebro quer, né? Então para isso, gente, é muito autoconhecimento e entender também os nossos hábitos, tá? Hábitos diários, né? Pra gente combater a procrastinação, a gente primeiro precisa começar a trabalhar essa parte, né? Do consciente, e realmente a organização ajuda, né? As tarefas ajudam muito a gente conseguir identificar o que eu posso melhorar e o que eu não posso, tá? Mas eu preciso entender muitas vezes que o meu hábito, os meus comportamentos são muito nocivos, tá?
E hoje em dia as pessoas têm dificuldade em priorizar, né? Então, o mundo que nós vivemos, o mundo digital, eu sou extremamente grata. Se não fosse o digital, nós não estaríamos, né, conversando, vocês não estariam vendo esse vídeo. Mas as distrações são, eu acho que é a causa número 1 de procrastinadores. Porque nesse exemplo que eu dei, eu tenho que pagar minha conta e quando eu vejo, eu tô 3 horas vendo os memes de gatinho, tá? Brincando lá na China, o que acontece? Eu tiro todo o meu foco. Então, qual que é a prioridade? É pagar a conta, né? Então, o meu cérebro busca a recompensa rápida. Por isso que eu falo, gente, o procrastinador, muitas vezes, ele não faz de forma consciente. Não fala, não, agora eu vou pegar essa caneta e vou ficar segurando aqui, tá? Não funciona assim. Por isso que não cabe o julgamento, né? É diferente da pessoa que está com preguiça. Eu não quero fazer isso. A grande maioria dos procrastinadores são pessoas comprometidas, honestas, tá? Preocupada, sim, nos seus compromissos financeiros, tá? Então, a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio, tá? Mídias sociais, distrações, né? Mídias sociais iguais às distrações. Hoje em dia, como eu disse, o ranking número 1. Por quê? Tudo isso que a gente vive na área tecnológica, né? E quem programa fez muito bem isso, os programadores, tá? Tudo que eles programam, os algoritmos e afins de todas as redes, né, sociais, é preparado para que a gente fique aqui o máximo de tempo possível. Então não é interessante que a gente não fique tanto tempo possível. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Não é à toa que às vezes filhos desses mesmos programadores, eles limitam o tempo, né? Então você vai ficar um tempo X ali na rede social e depois pode entregar o celular aqui para mamãe e papai que você não vai brincar mais, tá? Então nós adultos precisamos ter essa autodisciplina, tá? Tem uma dica aqui que eu falo para vocês, às vezes depois que eu termino meus afazeres, enfim, que eu já tô numa parte mais tranquila, eu coloco alarme. Então eu sei, por exemplo, eu coloco, vou ficar meia hora nas redes sociais, eu ponho meia hora. Quando ele toca, eu sei que já deu a meia hora. Porque vocês sabem, gente, passa assim, ó, não tira, você não consegue identificar muitas vezes o quanto de tempo você está perdendo, né, navegando ali em vários conteúdos e tem muitos que nem agregam nada, tá? Então a gente tem que aprender o que? A otimizar a autodisciplina nesse sentido, tá? Em relação a distrações. Se você trabalha home office e o desafio é maior, né, porque numa empresa, muitas vezes a empresa não deixa, né, ter acesso à internet, a celular, etc, até um pouco mais tranquilo. Se você faz os seus horários, é autônomo, trabalha de casa, né, como é o meu caso, você precisa ter isso triplicado. Por quê? Você faz a sua agenda, você é a sua chefe, né, você tá ali com um propósito. Tá? Então, uma dica que eu dou, se caso, né, você não trabalhar com celular, desativa notificações, desativa grupos, desativa tudo, tá? Foca no que você precisa fazer, porque você vai conseguir otimizar este tempo e vai conseguir executar as suas tarefas, né? Lembra que eu falei da agenda, de você sempre fazer no dia anterior, escrever? Tá? Isso é uma outra dica que eu dou para vocês. Escrevam, tá? A escrita é muito boa de forma terapêutica, então escrevam. Comecem o dia já nas prioridades, tá? Qual que é a tarefa mais difícil que eu tenho? Vai nela, tá? Então vai nela. Não acorde e já vai pegar o celular. Respira. É sempre bom, né? Respirar, fazer as suas atividades e depois vai para o celular, porque senão às vezes você já começa o dia procrastinando, você já começa o dia ali fazendo aquelas coisas, meu Deus do céu, socorro Deus, né? O que eu posso fazer, tá? E um terceiro ponto, gente, que eu gostaria de trazer aqui é a questão energética, tá? A procrastinação, ela está muito linkada ao bloqueio de chakras, tá? Se vocês não sabem, e também esse vídeo eu não posso me alongar muito, né? Só para dar aqui uma pincelada rápida, os chakras são centros de energia que a gente tem ao longo do corpo, nós temos mais de 2.000 pontos, né, de energia, mas nós temos 7 principais chakras, tá? Que eles começam aqui, né, do topo da cabeça e vão até aqui a base da coluna. Cada chakra está linkado a uma emoção e a uma glândula, tá? Nós temos 2 chakras que interferem diretamente no ato de procrastinar, principalmente para mulheres, tá? Que é o segundo chakra e o terceiro, tá? O segundo é o chakra sexual e o terceiro, conhecido também como plexo solar,
tá? O que eles têm a ver, Gabi, né? O que tem a ver o joio com o trigo? Quando um chakra está bloqueado, a tua energia bloqueia também. Então, muitas vezes você fica com déficit de energia, tá? Você não consegue executar o que você faz. O segundo chakra sexual, que fica aqui na base, né, das mulheres do útero, fica bem na altura do útero, e para os homens na bexiga, próximo aos órgãos sexuais, pega a lombar também, toda a extensão de quadril, tá? Ele é responsável pela nossa sensação de prazer, né? Lembra que eu falei no começo do vídeo as recompensas imediatas de prazer que o nosso cérebro estimula e as de longo, né? Quando eu tô com esse chakra em desequilíbrio, né? E esse prazer não é o prazer sexual, tá, gente? Muitas vezes o prazer é o quê? É rir, é arejar minha mente, né? É fazer uma outra situação, tá? Quando eu estou com esse chakra bloqueado, esse fluxo energético ele não vai estimular eu executar as minhas tarefas, tá? Então a minha sensação de prazer, ela está o quê? Ela está em desequilíbrio, tá? Aí uma pausa, agora a gente vai pro terceiro chakra. O terceiro, que é o plexo solar, que ele tá aqui mais acima, pega toda a região de estômago, não é à toa que às vezes, né, a gente fala, tá com rei na barriga, porque o terceiro chakra, ele pega muito a energia do ego, né? Ele trabalha muito a energia do ego, do que eu estou fazendo, né? O desenvolvimento da pessoa, tá? Então, quando eu tô com ele deficiente, eu tô com falta de confiança, baixa estima, postergando. O postergar é o procrastinar também. É como se eu tivesse sem energia, eu estou apática, eu não estou com poder pessoal, que é o que o terceiro chakra trabalha, entende? Então, quando eu desbloqueio esses chakras, eu consigo aumentar o meu fluxo de energia e combater com muito mais eficiência a minha procrastinação, tá, gente? Então, isso é muito importante, né? A procrastinação não quer dizer, como eu disse, falta de disciplina, falta de força de vontade, preguiça, etc. Todos nós temos níveis de procrastinação em alto ou menor grau, tá? Porque as mulheres sofrem mais de procrastinação, porque as mulheres têm como eu posso dizer, a energia prioritária de cuidar, de sermos cuidadoras. A partir do momento que nós cuidamos, a gente muitas vezes deixa de nos cuidarmos, né? A mulher deixa de se cuidar para cuidar do outro. E ela acaba fazendo o quê? Procrastinando em relação a ela mesma. Eu ouço isso em muitos relatos de consultas que eu atendo, de pessoas que ajudam muito, que são super empáticas, principalmente mulheres, mas a vida pessoal dela tá de cabeça para baixo, tá? Porque ela procrastina situações diversas em relação a ela mesma, tá? E, gente, um último sintoma, né, que eu gostaria de falar sobre a procrastinação é a ansiedade. Lembra o senso de urgência que eu falei dos stories, do feed, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque muitas vezes o procrastinador acha que tá com uma síndrome do pânico, acha que tá com depressão, né, com transtorno de ansiedade, e é só a procrastinação dele que tá levando ele a todos esses sintomas. Porque a partir do momento que eu deixo tudo para a última hora, eu não consigo executar com excelência. Né, aquele relatório que eu tinha que ter entregue às 17 horas de hoje, do dia 21, e eu comecei a fazer ontem. Óbvio que isso vai me gerar ansiedade, vai me gerar estresse. E pior, tem gente que acaba ficando viciado nessa sensação que dá do senso de emergência. No meio corporativo, a gente vê muito isso, de pessoas que falam, eu trabalho melhor sob pressão. Por que será? Né? Então a gente tem que avaliar as causas que estão levando você a esse tipo de comportamento, tá? Então assim, gente, dicas, tá? Para organizar e melhorar ou otimizar a procrastinação. Primeira, lembra daquela. Acordou, não pega o celular logo de cara. Vai na sua agenda, deixa escrito. Ai, Gabi, mas ninguém usa mais agenda escrita. Usa. Eu uso. Eu ponho papel, eu compartilho o Google Agenda, vou ver meu notebook primeiro, tá? Então, avalia primeiro. Inicie seu dia pelas atividades mais difíceis que você vai ter que fazer. Então, faz o relatório, vai pela parte mais desafiadora, tá? Segundo, gente, se livrem das distrações. Então, desativa as notificações de celular, não fica perdendo tempo. Eu quero ver muito meme dos gatinhos, eu também amo a causa animal, mas primeiro eu vou fazer meu trabalho para depois eu
eu vou ficar 3 horas assistindo meme. Depois que eu já fiz todas as minhas tarefas, que eu já fiz todas as minhas obrigações, tá? Porque a gente tem que levar isso para autodisciplina, que é uma questão de ser adulto na vida, né? Então, se nós só fizermos o que a gente gostasse, a gente precisa levar essa mensagem para o cérebro, tá? Terceiro ponto, gente, organizar o seu tempo, otimizar o seu tempo, tá? Como eu disse, né? Priorizar ali. E o último ponto, né, gente? Tratamento, tá? Existem tratamentos terapêuticos, holísticos, existe tratamento com a radiestesia. Vocês estão vendo os gráficos aqui, tá? Com as mesas radiônicas com radiestesia. Então, existem sim protocolos que são muito efetivos para te auxiliar a sair da procrastinação, tá, gente? Então, existe sim solução e remédio, tá? Se você vai se curar 100%, não sei, né? Eu não posso afirmar isso. O que eu posso falar pela minha experiência própria e por pessoas que eu atendo, que isso começa a ser trabalhado de forma gradual e sim, melhora muito, tá? Porque a gente trabalha nas terapias autoestima, autocuidado, autovalorização, né? Organização de tempo, o meio que eu vivo, como eu respondo a essas situações, tudo isso vão convergir para você conseguir melhorar a sua qualidade de vida, porque, gente, a procrastinação a longo prazo ela é extremamente nociva, tá? Então, assim, mesmo que você tenha um nível baixo de procrastinação, comece seu tratamento o quanto antes, tá? Porque eu tenho certeza que você vai viver melhor, dormir melhor, assistir seus vídeos de forma tranquila, tá? E sem esse peso, sem sentir que você tá dentro de uma cadeia aí que você mesma montou. Fez sentido para você esse vídeo? Se sim, deixa aqui nos comentários. Você se considera uma pessoa muito procrastinadora? O que você acha? Não esquece de se inscrever, tá bom? No canal para que esse projeto do Bean Ervas chegue a muitas outras pessoas e a gente consiga parar de procrastinar e viver nossa vida com uma melhor qualidade. É isso, gente. Gratidão por ter assistido esse vídeo. Até a próxima. Tchau!